Boa tarde, pessoal, tudo bem? Gostaria primeiramente de agradecer a participação de todos, né? Ter esse tempinho disponível aí para a gente estar conversando um pouquinho sobre adubação de plantas, principalmente focando na nossa linha, uma linha nova aqui no Brasil. Então, muito boa tarde para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem referente a... Oi, pessoal, acho que teve uma quedinha de conexão, agora voltou. Então, meu nome é Luiz, eu sou responsável comercial da Vital, é uma empresa nova no mercado brasileiro. Ela já tem 40 anos de atuação na Europa, mais especificamente na Itália. Então, ela tem produtos inovadores, diferenciados, e desde 2019 a gente começou a parte comercial aqui no Brasil, desenvolvendo um trabalho bem bacana, não apenas de venda, nos pontos de venda, mas principalmente no pós-venda, treinamento, transmitindo cultura, né, nesse segmento tão importante agora, nesses momentos que estamos vivendo, né, de pandemia, para o pessoal cada vez mais saber como cuidar das plantas, que ela nada mais é que um ser vivo e a gente precisa cuidá-las da mesma forma que temos os cuidados conosco, com os nossos pets, né, quem tem. Então, vamos começar a trocar umas ideias, bater um papo bem bacana e qualquer dúvida, ficamos à disposição aí para a gente poder esclarecer as dúvidas, tá ok? Então, pessoal, falando sobre adubação, todas as plantas elas necessitam de adubação. Então, a adubação nada mais é que um alimento. Então, muitas pessoas às vezes acabam tendo as suas plantas numa situação praticamente de morte por conta que não sabem os principais cuidados, e não apenas na questão de insolação, né, se você vai ter uma planta de sol, de meia sombra ou de sombra, questão também da irrigação é bem importante, mas principalmente a adubação, que nada mais é que o alimento. Então a planta, que nem nós, precisa de alimento e também de água. Então esses dois fatores são essenciais para o desenvolvimento das plantas, para elas sobreviverem também principalmente. Então uma orquídea, por exemplo, para ela ter flores bonitas, não basta apenas a água, precisa realmente desse alimento. Então, em cima desse tipo de assunto, né, que a gente vai poder conversar e tirar algumas dúvidas e explicar sobre os produtos. Então, dentro da adubação, o que acontece? Nós temos os macro e os micronutrientes. Então, acredito que muitas pessoas já ouviram falar do tal do NPK, que nada mais é que um macronutriente, ou seja, ele é um nutriente, são nutrientes mais demandados pela planta. E aí todo o restante são os micronutrientes. Não quer dizer que os macro eles sejam mais importantes do que os micro. Os micros são tão importantes quanto os macro. Então, se você tiver os dois, você vai ter uma nutrição completa e sua planta vai estar balanceadamente bem nutrida. E aí, uma planta bem nutrida, ela vai ter um desenvolvimento muito melhor, ela vai ficar muito mais bonita e vai ficar mais resistente contra o ataque de pragas e doenças. Trazendo para a nossa realidade, é a mesma coisa que nós. Quanto melhor nós nos alimentarmos, melhor para o nosso organismo, mais resistente contra algumas doenças a gente vai ficar. Então, as plantas é o mesmo raciocínio. Então, o NPK, o que seria? Nitrogênio, fósforo e potássio. O nitrogênio ele auxilia no crescimento e no desenvolvimento das plantas, da parte vegetativa, da parte mais verde, vamos dizer assim. O fósforo ele ajuda muito na parte do enraizamento e da floração. O potássio na floração e na frutificação, quando houver uma necessidade de uma frutífera. Basicamente seria isso. Obviamente que tem muito mais processos de desenvolvimento dentro de cada elemento nutricional, mas a grosso modo para o nosso segmento seria isso aí para os principais cuidados dos nossos jardins e das nossas plantas. Então, pessoal, começando a falar basicamente nesse sentido, já dá para a gente poder
estar falando um pouquinho mais da nossa linha. Então a nossa linha hoje, ela basicamente é de nutrição, então é alimento para a planta. Estamos já desenvolvendo produtos para lançamento em breve, para controle de pragas e doenças, uma linha natural, que vai ajudar bastante também caso apareça cochonilhas, pulgões, algumas pragas e doenças também, principalmente de fungos, nas suas plantas ornamentais, de vaso ou de jardim. Tranquilo, pessoal? Então vamos falar agora do nosso produto Bastonete. Então nós temos aqui cartelas iguais a essa. Então é um produto muito prático, a nossa linha ela é muito fundamentada em produtos práticos para uso, com uma jardinagem fácil. Então não requer autoconhecimento e muito tempo, pelo contrário, com pouco tempo você já consegue se identificar com os nossos produtos, vai ver que ele tem uma boa ação nas plantas e são realmente muito bons. Então, basicamente, os bastonetes, como que a gente usa? A gente vai pegar 3 desse aqui, então são bastonetes iguais a este. Então, você vai pegar 3 desse e encaixar no vaso. Então, aqui eu tenho uma dracena, vou dar o exemplo. Então, basicamente, você pegou um desse, encaixou por completo no substrato. Aí você pega o outro, faz o mesmo processo, encaixa aqui no substrato. Então, você faz um furo com o dedo e encaixa o produto. Você faz como se fosse um triângulo. E aqui a mesma coisa. Então, você pode enterrar o produto por completo no solo. E aí depois você vem, joga um pouquinho da terra do substrato por cima para ele desaparecer e acabou. Você já vai ter aplicado o nutriente para sua planta e aí você pode continuar a irrigação pelo período que você já está acostumado. Então é 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, você continua aplicando a irrigação e esse produto ele vai durar 3 meses. Então a ação dele vai durar 3 meses. E aí algumas pessoas podem perguntar, mas eu apliquei o produto e ele se deteriorou em 1 mês. Então praticamente ele já não está tendo mais efeito? Não, pelo contrário. Ele tem uma tecnologia que ele vai liberando lentamente o nutriente justamente para a planta se alimentar de acordo com a necessidade dela, para não perder esse nutriente. Então basicamente a planta vai ficar ali com esse nutriente como se fosse um estoque para ela. Então assim que ela vai tendo vontade de se alimentar, tendo essa necessidade, ela vai absorvendo. E a água vai ajudando nesse processo. Então para aquelas pessoas que não têm muito tempo, gostam de ter plantas em casa, querem ver elas bonitas, mas não quer fazer aquele trabalho rotineiro ali de estar aplicando fertilizante granulado a cada 15 dias e sempre está aplicando, é o melhor produto. Então, um produto que você pode guardar em qualquer local da sua casa, qualquer cantinho no seu armário, que não tem nenhum problema. Basicamente, uma vez que você enterrou ele, vamos dizer assim, não tem nenhum perigo com o pet, do pet querer se atrair para poder comer esse produto achando que é um petisco, não tem nenhum problema nesse sentido. E aí a gente tem a categoria plantas verdes no geral, folhagens e o flores. Então qualquer tipo de flor você também pode aplicar esse produto. Eu comentei 3 dele num vaso mais ou menos de 20 centímetros, que é esse padrão aqui, mais ou menos. E aí se você tem vasos maiores, a cada 10 centímetros de aumento de diâmetro, você coloca mais um bastonete. E se você tiver vasos menores, no verso da embalagem, você vai ter um proporcional de quantos bastonetes você vai poder colocar de acordo com o seu diâmetro de vaso. Então, você pode colocar para vasos maiores, para vasos menores, que você vai ter essa aplicação aí sem problemas. Então, os produtos eles são 100% italianos, inclusive esse. Então, aqui na lateral já vem o Made in Italy para dizer que é um produto importado italiano.
ele tem um ótimo custo-benefício, não é um produto caro, pelo contrário, as pessoas conseguem ver o resultado pagando um preço bem acessível para o nosso mercado. E ele tem um conceito 5 estrelas, que é justamente para evidenciar a qualidade do produto. Foram feitos testes de qualidade na Itália, que comprova que o produto ele tem uma boa eficiência e uma qualidade premium mesmo. Então, conforme a gente tem contato ali, sabe, né, da rede hoteleira, que um hotel 5 estrelas é melhor qualidade, melhor conforto, esse tipo de produto aqui, a nível de qualidade, também é o máximo ali que a gente pode estar oferecendo para as plantas. Então, ele tem macro e micronutriente, então aquele conceito inicial que a gente conversou, ele é bem completo. Então, ele basicamente vai fazer a nutrição total ali das suas plantas. E conforme falei, flores e plantas verdes. Então, muito fácil de acondicionar. Então, produto bem bacana. Tá ok, pessoal? Na sequência, vamos falar de outro produto inovador, que é o nosso Gota a Gota. Então, outro produto pronto ao uso, prático, né? E a gente tem várias categorias dele. Então, a gente tem esse produto específico para temperos, específico para samambaias, orquídeas, flores, plantas verdes e recentemente chegou no Brasil o Natural, produto 100% orgânico, voltado principalmente para flores, temperos e frutíferas em vaso. Então, outro produto para quem gosta de um conceito mais orgânico é o produto ideal. Ele é 100% orgânico e todos esses produtos, pessoal, eles são registrados no Ministério da Agricultura. Então, a gente tem um registro que comprova a eficiência do produto e que ele está dentro da legislação brasileira. Então, são produtos dentro do padrão que esse órgão competente requer para poder vender esse tipo de produto nas principais lojas do segmento. Então, qual que é o fundamento desse produto? Todos eles, os minerais, que são esses 5 que eu apresentei, então orquídea, plantas verdes, o flores, os samambaias e o temperos, eles possuem na composição apenas micronutrientes, ou seja, eles são produtos complementares aos macro, que são o NPK. E aí você pode estar incorporando eles com qualquer outro tipo de produto que não tem problema, eles não são concorrentes, eles são complementares. Então isso é muito bom, porque você tem essa opção de ter um produto apenas com micro. Então, geralmente a maioria dos produtos que são vendidos no segmento são macro, nutrientes, e às vezes alguns têm algum micro, mas tudo na mesma composição. E essa separação ajuda algumas plantas a terem uma absorção e um desenvolvimento melhor de acordo com cada categoria. Agora, o nosso natural orgânico 100%, ele já é macronutriente. Então, ele tem o nitrogênio e o potássio. Ele só não tem o fósforo. E, além disso, ele tem o carbono orgânico, que é um composto orgânico que ajuda na absorção desse tipo de nutriente de outros pela planta e acaba ajudando também na estrutura do solo, do substrato, que acaba ficando um pouco mais com uma característica de matéria orgânica melhor, que acaba absorvendo mais a planta nesse tipo de material, e a retenção de água acaba sendo beneficiada também. Então, às vezes você acaba dosando um pouquinho mais a água, um pouquinho menos, o solo ele vai ter uma camada ali mais úmida, que acaba também ajudando no desenvolvimento das plantas. Então, um produto muito bom no geral eles, né? E aqui na frente do produto, vocês conseguem ver a aplicação deles que eu vou explicar na sequência. Então aqui basicamente você cortou o bico da ampola, encaixou no substrato
e aqui indicando o corte dele com a tesoura. Então, na prática, como que seria? Então, nós temos aqui uma planta jiboia. Então, basicamente, nós temos aqui o nosso gota a gota plantas verdes. Então, cada caixinha dessa, então deixa eu pegar aqui o plantas verdes. Cada caixinha dessa vem 6 ampolas iguais a essa daqui. Então, independente da categoria de plantas, basicamente você vai ter a mesma ampola, né, o mesmo tamanho de ampola, e aí você acaba cortando o bico dela e encaixando no substrato. Então, você tendo uma tesoura, você tem um biquinho aqui, uma linha, né? Você corta então aqui o bico da ampola, deixa eu até aproximar mais aqui. Você vai cortar aqui o bico da ampola com a tesoura. Cortou, você vai ter um pequeno orifício, que é onde vai sair as gotas do produto. Então, por isso que o próprio nome diz gota a gota, que ele vai sendo liberado lentamente no dia a dia. Então, conforme você pegou o produto, você vem, encaixa ele no vaso aqui. Deixa eu subir um pouquinho mais aqui para vocês. Então, pegou, encaixou basicamente a parte verde, e aí ele vai ficar com esse aspecto aqui, ó. Só encaixar ele aqui. Aí. Então ele vai ficar encaixado, mais nada. E aí por 15 dias esse produto vai estar sendo liberado de acordo com as necessidades das plantas, de qualquer tipo de planta. Então, pessoal, o grande propósito desse produto é o gotejador. Você não pode simplesmente pegar e fazer isso aqui, ó. Então, você fazer isso daqui praticamente o produto em 5 minutos ele vai ser totalmente diluído no vaso. Então, o grande propósito é você cortar o bico da ampola e encaixar ele no substrato. Então, pessoal, fazendo um raciocínio de 6 ampolas por caixinha, então você teria uma nutrição, no caso para essa jiboia aqui, por 3 meses. E aí aqui, dando um exemplo para uma orquídea, então o mesmo raciocínio, você vem, corta o bico da ampola e encaixa no substrato e deixa. Então, por 15 dias, até 15 dias vai estar liberando esse nutriente aqui. Então, é um produto que não substitui a irrigação, isso é bom a gente comentar, porque já teve clientes que acabaram aplicando apenas o produto, né, e se esqueceu de aplicar a água. Por mais que o produto ele é líquido, ele é simplesmente um nutriente. É que nem a gente comer uma sopa, ela é líquida, mas ela não substitui a água. A grosso modo é mais ou menos o mesmo raciocínio. Então, vai aplicar esse produto, tem que aplicar a água de acordo com a necessidade de cada tipo de planta. Uma vez por semana, 2, então cada planta tem uma necessidade. E aí é importante a gente, lógico, deixar essas plantas no melhor ambiente possível. E como sempre eu tenho comentado aqui, por ser um alimento, não tem problema nenhum ter a continuidade após os 15 dias. Então, se você aplicar 6 ampolas por 15 dias, quer dizer, as 6 ampolas por 3 meses, desculpa, uma por 15 dias, as 6 por 3 meses, nada impede de você continuar depois de 3 meses aplicando. O pessoal tem muito essa dúvida. Ah, mas eu já apliquei 3, 4 ampolas e a minha planta, teoricamente, ela já está bem bonita. Eu preciso continuar a aplicação? Precisa. Basicamente, como eu falei, é um alimento, então, conforme nós precisamos nos alimentar diariamente, as plantas também. E aí, lógico, é muito de cada pessoa, né? Saber se realmente... A nossa recomendação é que aplique sempre. Não tem problema nenhum de superdosagem, a planta morrer, nada disso. Mas se a pessoa achar que a planta ela já está numa situação ali bacana, já está
no caso da orquídea, bem florida, bem sadia, né, uma estética bonita, e quiser esperar 5 dias a mais para aplicar a segunda ampola, a terceira ampola, cada um fica bem à vontade. Conforme eu falei, não tem nenhum problema, não é um produto químico, não é um produto que, aplicado de acordo com as recomendações, não vai criar nenhum mal-estar ali para as plantas. Tranquilo, pessoal? Então, essa linha gota a gota, ela é bem bacana. Recomendação de fertilizante para antúrios. Olha, vimos uma pergunta aqui de recomendação de fertilizantes para antúrios. Nesse caso, eu recomendo o Flores, o gota a gota. Então, um produto com micronutriente, você pode estar aplicando no seu antúrio sem problemas. E daqui a pouco eu vou falar de outros produtos concentrados que também são muito bons ali para acabar florescendo mais os antúrios. Então, eu recomendo o gota a gota e o concentrado, né, que também serve para flores, ou apenas um deles, que vai ter também um efeito. Então aplica ou os dois em conjunto ou apenas um deles, de acordo com o gosto da pessoa. Para a rosa do deserto, o pessoal está perguntando, também pode aplicar o gota a gota flores ou o bastonete flores. Eu até recomendo o bastonete flores, vai ter uma ação bem bacana na rosa do deserto. Geralmente ela tem ali um colo, como se fosse um tronquinho, né, ali entre a terra e basicamente a parte aérea dela, né, como se fosse um pé, ali uma pata, vamos dizer assim. Não tem problema, você aplica nas extremidades, você acaba encaixando ali um pedacinho e aplica o produto. Ele vai ter uma ação lenta de 3 meses, conforme a gente comentou, e vai ter uma boa eficiência na floração da rosa do deserto. Boa pergunta. Estão dizendo aqui quantas ampolas o pessoal pode usar num vaso super grande. A diferença de aplicação para vasos pequenos e grandes? Sim. Então, uma ampola num vaso de até mais ou menos 20 centímetros de diâmetro. Então, vamos considerar mais ou menos um vaso nesse diâmetro, você aplica uma ampola. Num vaso maior, aqueles vasos mais estéticos ali que a pessoa às vezes tem numa sala de estar ou no escritório, que já são vasos ali de 50, 60 centímetros, aí você vai fazendo um proporcional. Então, num vaso maior de 60 centímetros, por exemplo, você aplicaria 3 ampolas. Se fosse bastonetes, você aplicaria em torno de 9. Então, isso tudo tem também no rótulo, né? Então, a gente dá uma base mais ou menos num vaso tradicional, que é mais ou menos desse, de 15 a 20, que é geralmente onde a maioria das plantas e flores são vendidas, e aí a gente vai fazendo o proporcional. Eu estou vendo aqui, não iria queimar. No caso, eu imagino que essa pergunta seja em relação ao meu comentário passado de utilizar o gota a gota flores e o concentrado 250 ml. Imagino isso. Não tem problema nenhum, porque eles são nutrientes complementares. Daria um problema se a gente estivesse usando o mesmo tipo de nutriente. Então, por exemplo, eu vou falar desse produto ainda, mas ambos têm macro e micronutrientes. Então, os bastonetes, eles basicamente têm os mesmos nutrientes que esse líquido. Obviamente em formatos diferentes, em liberações diferentes, mas a grosso modo eles seriam concorrentes. Então, nesse caso, a gente não poderia aplicar os dois em conjunto. Agora, esses dois produtos, eles são complementares. Por quê? Esse tem micronutrientes e esse tem macronutrientes. Então, os dois em conjunto, eles se complementam. Então, você não tem problema de aplicar os dois juntos simultaneamente, que não vai dar nenhum tipo de queima para as plantas. Tranquilo, pessoal? Vamos então
dar sequência. Vamos falar agora, pessoal, dos produtos concentrados, igual a gente estava comentando já agora de início, a gente já pode dar sequência. Então nós temos produtos concentrados iguais a esse daqui, 250 ml. Então, basicamente, esses produtos, conforme sabe de um, sabe dos outros. É mais ou menos o mesmo raciocínio dos gota-gotas. Por isso que a gente tem um conceito de praticidade e de facilidade, que é justamente para as pessoas terem um mínimo de trabalho e não ser nenhum produto complicado a nível de talvez precisar ficar sempre lendo as informações, porque são produtos complexos de entendimento, pelo contrário. Então a gente fez tampas dosadoras padrão, então independente do produto, ele é o mesmo tamanho e a mesma tampa dosadora, que seria essa daqui. Então basicamente com a tampa dosadora você já vai fazer a diluição do concentrado, porque diferente dos outros dois produtos, esses produtos são concentrados, então eles necessitam de diluição em água. Então seria uma tampa dessa daqui cheia, então ela tem até duas camadas, a camada interna e a externa, justamente para você dosar o produto, colocar no recipiente, fazer a diluição e aí depois você pega e fecha o produto sem precisar escorrer o produto na lateral do frasco e aí fazer uma meleca, uma sujeira e você tem que ficar ali passando pano, limpando, não tem esse problema, justamente por esse sistema de duas películas de tampa, vamos dizer assim. Então é bem simples, é uma tampa dessa para cada 4 litros de água. Então basicamente 250 ml de produto vão se transformar em 27 litros de produto final. Então o rendimento desses produtos é muito grande. Então basicamente um produto desse no ponto de venda seria em torno de 22 a 25 reais. Aí a pessoa pode olhar e falar, nossa, 22, 25 reais, tem um produto mais em conta. Só que o rendimento que oferece esse tipo de produto com a qualidade vai ter um ótimo custo-benefício, ou seja, a pessoa vai pagar menos de R$1 o frasco do produto. Quantos ml por litro? Então eu iria fazer justamente esse comentário. A gente fez um raciocínio para 4 litros, então se a pessoa quiser fazer uma diluição para 2 litros, faria meia tampa. E se a pessoa quer fazer por litro, 10 ml, ou seja, 1/3 de tampa. Então 10 ml por litro você tem a diluição. E aí esses produtos, aplicação via solo, não via foliar. Então você pode colocar eles num pulverizador daqueles pequenos, faz a diluição e borrifa direto no solo. Ou via regador. Então depende da quantidade de plantas que as pessoas têm, se é uma área aberta, se é uma área de vasos, então fica esse comentário. Então, tanto pulverizador quanto um recipiente ali de regador, desculpa. E aí, lógico, se a pessoa também quiser usar um copinho, aí fica à vontade, que aí já é um recipiente mais adequado para o nosso segmento, né? Então, esses produtos, eles possuem uma embalagem bem comunicativa, igual vocês estão vendo. Eles têm esse lacre de garantia aqui, então evita do produto na hora do transporte ou caso ele tombe na gôndola de vazar. Então a pessoa pode virar o produto à vontade que não vaza. Então ele é bem vedado, justamente para mostrar a qualidade. Então ele tem esse sleeve, esse vestido na embalagem que fica bem bonito mesmo. E, obviamente, o produto muito bom. Então, a aplicação especificamente desses dois produtos é a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias a pessoa aplica eles. O orquídea, a finalidade dele é justamente prolongar a floração das orquídeas. Qualquer tipo de orquídea, não tem uma contraindicação de alguma espécie, não tem problema, pode aplicar. Também via radicular, via solo, você vai ter uma absorção melhor, então você vai
prolongar a floração e induzir novos botões florais. E o suculentas vai ajudar naquele verde intenso da suculenta, algumas espécies que têm flores também induzir a floração e o crescimento dela, que é o que as pessoas acabam buscando. Tranquilo, pessoal? Suculenta serve para rosa do deserto? Olha, suculentas para rosa do deserto eu não recomendo. Eu recomendo mais o nosso plantas e flores ou o bastonete flores. Eu recomendo mais esses dois. Vai dar um resultado se aplicar, mas esses daqui vai dar um resultado ainda maior. Falando desses 3 produtos, então nós temos apenas esses 3 produtos de 1 litro. Então a gente tem o mesmo raciocínio de tampa dosadora. Então, independente do produto, é a mesma tampa. Mesmo raciocínio de diluição. Então, conforme eu falei no início, sabe de um produto, sabe de todos os outros. O que muda é que aqueles 2 produtos, orquídeas suculentas, era aplicação quinzenal e esses outros aqui, aplicação semanal. Então, basicamente, você aplica semanalmente. Então, tem o Flores, o único, que é um organomineral com propriedades orgânicas, carbono orgânico, e você tem toda essa parte orgânica para poder ajudar na absorção pelas plantas. Então, um produto bem completo e principalmente uso universal. Então, qualquer tipo de planta você pode estar usando esse produto aqui. Porque às vezes tem pessoas que querem um produto específico, mas tem também pessoas que não querem um produto específico. Pelo contrário, elas têm vários tipos de plantas e não quer comprar um produto para cada tipo de planta dela, até mesmo por conta do custo. Ela quer comprar um produto que acaba ajudando e beneficiando a maior parte das plantas. Então esse produto é um organomineral que tem essa finalidade. Nós temos o Plantas Verdes, então vai ajudar na parte verde da planta a ter esse crescimento e esse verde intenso das folhas. É um produto muito bom também. Todos eles com macro e micronutrientes e esse aqui com a parte orgânica adicional. Basicamente, esses 2 produtos aqui, conforme eu estava explicando no início, eles são concorrentes. Então, plantas e flores, com o Flores Bastonete, não pode aplicar junto, porque eles têm basicamente o mesmo tipo de nutriente. E aí, esses 2 aqui você pode estar aplicando. Quer dizer, não pode estar aplicando nem o Plantas Verdes, nem o Flores, em conjunto com os concentrados, tanto de 1 litro quanto de 250 ml. Deixa eu ler uma pergunta aqui. Orquídeas epífitas e terrestres, mesma aplicação? Mesma aplicação, sempre via radicular, então não tem problema. No caso gota a gota, você vai sempre deixar ele basicamente ali entre as raízes mesmo, para você ter uma melhor absorção, e o concentrado você vai aplicar ao máximo nas raízes, né? Às vezes depende no caso dessa orquídea aqui, é uma Denfallen, ela tem algumas raízes mais expostas aqui, então ela fica mais fácil aplicar, mas tem algumas orquídeas que as raízes elas acabam penetrando mais e você tem mais substrato na parte da superfície do que raiz. Aí você tem que realmente tentando entender onde tem mais raiz para você aplicar o produto, porque senão você acaba aplicando mais no substrato e aí a absorção não vai ser tão eficiente. Todos 10 ml por litro, exatamente. Então todos os concentrados 10 ml por litro para facilitar 1/3 de tampa, porque às vezes a pessoa não vai saber exatamente o que seriam 10 ml, né? Então 1/3 de tampa, 10 ml, fica mais fácil de lembrar e de guardar. Tranquilo? Opa, clientes aí no Brasil pedindo um oi e um abraço. Então temos clientes em Manaus,
Um grande abraço aí para vocês, clientes bem bacanas. Na verdade, um abraço para todo o Brasil, né, para ninguém ficar com ciúmes, né? Então temos bons parceiros no Brasil, graças a Deus. Em Manaus também estamos começando uma boa parceria. Itanhanga Garden, Rio de Janeiro. Então, no geral, a gente está com bons parceiros. Obviamente, ainda temos muito o que crescer e aperfeiçoar na parte comercial, de desenvolvimento, de treinamento, parte de marketing. Mas a empresa ela é bem nova, então acho que o propósito está sendo bem feito. A pandemia tem atrapalhado a nossa vida no geral, né? Acho que de todos, né? Esse negócio de abre comércio, fecha comércio, mas graças a Deus estamos indo bem e vamos superar esse momento tão difícil, né, pessoal? Então vamos dar sequência. Temos uma outra pergunta aqui. Uma tampinha de PET equivaleria a 10 ml. Eu acredito que você deva estar querendo dizer uma tampinha mais ou menos daqueles produtos PET, se eles têm 10 ml. Geralmente eles têm um pouco mais. 10 ml seria mais ou menos essa quantidade aqui, ó, daqui para baixo, ó. Então basicamente esse pedaço aqui, porque a meia tampa seria aqui, a tampa inteira seria aqui e aí 1/3 de tampa é essa lateralzinha. Então tem 3 divisões, então 10 ml seria isso. Então não é muita coisa, então é um produto bem concentrado mesmo. E aí para fechar os concentrados a gente tem uma linha natural. Então acho que vocês perceberam que a gente está cada vez mais incorporando um conceito natural. Então nós temos hoje produtos mais com conceito orgânico. Então já apresentei o gota a gota e agora eu vou apresentar os 2 concentrados, também 250 ml, mesmo raciocínio de dosagem, 10 ml por litro ou uma tampa para cada 4 litros. Raciocínio de 250 ml rende 27 litros de produto final, né? E basicamente a gente tem o Natural Hortifruti, então ele tem proteínas hidrolisadas, então basicamente ele vai dar um pouco mais de energia para a planta. Então a planta às vezes em ambientes que você tem uma diferença de temperatura muito grande, então uma hora está muito calor, uma hora está muito frio, você vai acabar tendo uma energia maior para a planta se desenvolver e a ficar resistente contra esses estresses. Então, até mesmo a parte hídrica, uma hora a pessoa irriga demais, uma hora irriga de menos, ou se está num ambiente aberto também, aí é mais difícil de controlar isso, então você acaba pegando e fazendo, tendo esse benefício para a planta, né? Justamente a parte da proteína hidrolisada acaba ajudando também nessa parte de sanidade da planta, vamos dizer assim. Obviamente não é um produto de controle, tá, pessoal? Não quer dizer que a planta estando mais resistente que é um produto que você está aplicando contra uma praga. Não tem nada a ver, é só um preventivo. Obviamente a planta mais bem nutrida vai ficar mais resistente. É só esse o raciocínio do conceito. E aí nós temos para plantas e flores, que também tem esse conceito orgânico. Para rosa do deserto também é muito bom esse produto, dá uma boa eficiência, o pessoal que tinha perguntado. Então pode estar aplicando sem problemas. Tem o carbono orgânico, conforme eu falei no início, para a parte do gota a gota natural. Ele acaba ajudando na absorção de alguns nutrientes, melhora ali a estrutura do solo, justamente para ter uma retenção de água melhor, e você acaba tendo mais disponibilidade de alguns outros nutrientes do próprio solo. Tem alguns nutrientes que eles ficam ali como se fosse numa situação congelante, vamos dizer assim, inativa. E aí você acaba induzindo a você ter uma reação no solo que acaba tendo a liberação desse nutriente. Então é um produto bem bacana também, tá, pessoal? Então 250 ml tanto para plantas verdes e flores quanto para hortas e frutas.
Bom, pessoal, vamos falar agora de um outro produto também muito bom, uma aceitação aí pelos clientes no geral, muito bacana. É o nosso hidrossolúvel. Esse produto ele tem um alto rendimento, então ele é um produto que talvez para vasos ele já não é tão bem indicado. Por quê? Porque ele vai ter um rendimento muito maior do que os outros, né? Então a pessoa teria que ter muitos vasos para justificar o uso desse produto. Então eu já aconselho ele para áreas maiores. Então a pessoa tem alguns jardins, tem hortas, tem pomares, e além de vasos, óbvio, então você acaba utilizando ele para vários tipos de plantas, porque ele vai ter um rendimento de 200 litros. Então a embalagem dele é 400 gramas, ele tem um dosador interno igual esse daqui. Então basicamente a pessoa faz uma diluição de 15 a 20 gramas para 10 litros de água, então basicamente metade aqui do dosador. E aí 400 gramas vai render 200 litros, é muita coisa. E qual que é o diferencial desse produto? Ele tem 36% de potássio. Então o potássio, conforme a gente comentou, ele é muito bom para floração e frutificação. Então para pomares e áreas com flores, né, jardins com flores, ele vai dar um efeito muito bacana. Então esse produto você pode aplicar ele tanto via solo quanto via fertirrigação. Então, cultivos de morango, algumas hortaliças, né, que são cultivadas ali em sistema de fertirrigação, você pode estar usando esse produto aqui, que ele é muito bom. E esse rendimento você acaba tendo embalagens menores, não precisando de sacarias maiores, que vai acabar tendo também que você vai precisar armazenar em locais maiores também, porque você tem mais produtos ali, né, uma quantidade maior de produto. Aqui não, diferente daqueles lá, esse daqui poucos itens você tem um rendimento tão quão significativo, uma sacaria maior de produto. Então você basicamente vai aplicar para 10 litros de água, e aí as pessoas podem perguntar, não, mas aí eu quero menos, quero só 5 litros, então é só você fazer o raciocínio para baixo, então 7,5 gramas mais ou menos para 5 litros, e aí você vai fazendo proporcional para menos. Eu recomendo sempre você fazer a diluição do que você vai usar. Então você vai usar 5 litros? Faz 5 litros. Isso para qualquer produto, tá, pessoal? Vai usar 1 litro? Faz 1 litro. Se você vai fazer para 4 litros e vai só usar 2, você vai guardar 2 litros e aí você vai começar a perder as propriedades nutricionais do produto, com certeza. Porque aí tem algumas reações, o próprio pH da água, às vezes tem um pouquinho mais de cloro, e aí começa a ter as reações e aí você já perde um pouco do efeito nutricional. Então realmente é trabalhar com o que você vai usar. Obviamente, sobrou um pouquinho, você quer guardar 1, 2 dias, não tem problema. O que não pode é ficar guardando uma semana, 2, 3, enfim. Tranquilo, pessoal? Esse produto aqui ele é recomendado para hidroponia. Pode estar usando ele para fertirrigação, hidroponia, sem problemas. Ou cultivos via solo, sem contraindicação também. Então, as hortas, os pomares, os jardins, você pode estar aplicando ele. Pessoal, vamos falar agora da água termal. Então esse produto aqui é outro produto inovador, ele é como se fosse um cosmético para a orquídea, ele tem dupla função, então ele tem a função de hidratar a orquídea e de fertilizá-la. Então ele também é muito simples a aplicação, ele é pronto ao uso, a pessoa só tem o trabalho de tirar a tampa, né, que ele vem com a tampinha aqui protetora, então tirou a tampa, ele é um borrifador, então você vem, borrifa nas folhas e nas raízes até ela ficar umedecida, de 1 a 2 vezes por semana. Então, no caso essa orquídea aqui, ela vai ter uma brilhação prolongada,
e vai ter uma indução de novos botões florais, sem dúvida alguma. Então ele é um produto que você pode usar ele complementar ao gota a gota, ao concentrado, que não tem problema nenhum. Na verdade, você pode usar os 3 em conjunto. Você vai dar uma nutrição ainda maior para a planta e vai ajudar na hidratação dela. Então, nesses dias mais quentes, que você... lógico, é um produto que também não substitui a irrigação tradicional, só para deixar bem claro. É um complementar ali para você dar uma ajuda na hidratação, né? Porque tem dias que é tão quente que você também não pode ficar aplicando tanta água na orquídea. Então você só dá uma leve hidratada nela para ela ficar ali num conforto maior, vamos dizer assim. Então um produto como se fosse um cosmético, mas ele tem essa ação fertilizante e essa ação hidratante. Então você aplica de 1 a 2 vezes por semana. É um produto também bem simples, bem prático, dá para ver o produto, né? Ele não tem cheiro, um perfume, né? Às vezes as pessoas me perguntam se ele perfuma a orquídea, não é esse efeito de perfumá-la, e sim de hidratá-la e obviamente fertilizá-la, dando um efeito embelezador para ela, né? Porque não tem diferente de nós que usamos perfume, né, para ter um aroma ali para fazer alguma visita para alguém, sair, né, de casa, alguma coisa assim, né, participar de eventos. Não é esse o objetivo desse produto, não é perfumar a orquídea, sim embelezá-la. Tá ok, pessoal? Então, um produto bem bacana, bem inovador. Respondendo uma pergunta, o adubo suculentas, então 250 ml, né, que a gente tem, ele é recomendado para qualquer tipo de orquídea, não, desculpa, para qualquer tipo de suculentas, não tem problema nenhum. Pode estar aplicando em qualquer espécie que não tem problema. Tranquilo, pessoal? Então vamos dar continuidade. Vamos falar agora, pessoal, de um produto granulado específico de gramados. Então, tudo que a gente tem falado aqui, a gente focou bastante em jardins, em flores, em plantas, em hortas. Agora a gente vai focar no gramado. Então, para aquelas pessoas que têm um gramado dentro de casa, num sítio ou num condomínio de várias casas, e quer ter sempre esse gramado bem cuidado, não apenas na situação de corte, né? Porque às vezes as pessoas acham que apenas cortar a grama é o suficiente. Pelo contrário, para ela ter aquele verde brilhoso, aquela estética bem bonita, você também tem que adubar o gramado para justamente ele ter uma vitalidade bem bacana. Então, um produto bem simples também a aplicação. Nós temos essa embalagem, que também ela é bem comunicativa, ela é impermeável, então não tem problema com a umidade, então às vezes cai um pouquinho de água, se passa um pano, não vai infiltrar no produto. E aí você tem aqui um filme, basicamente você puxa esse filme, então você vem aqui, puxa o filme e abre o produto. Ele é um ziplock. Então ele é um granulado, são essas bolinhas, e ele tem 3 tipos de nutrientes apenas. Não quer dizer que isso é ruim, pelo contrário, ele é bem específico no que a grama tem de necessidade, que é o nitrogênio, o enxofre e o ferro. Então o nitrogênio vai ajudar no crescimento da grama, na parte verde dele, o enxofre trabalhando em paralelo com o nitrogênio, e o ferro vai ajudar a combater o musgo, que é aquela parte mais úmida que fica em algumas áreas de canto ali do gramado, que tem uma umidade maior, tem uma insolação menor, às vezes acumula um pouco de água da chuva, enfim, né, não tem uma boa drenagem. Então ele vai ter um efeito ali muito bom nesse gramado e obviamente vai também deixar o gramado mais sadio, né? Ele vai ficar mais protegido ali contra também ataque de pragas e doenças, né? Então uma embalagem fantástica essa tecnologia do ziplock, porque aí você abriu, conforme eu expliquei, você vem aqui com o dedo e fecha, e ele fica bem vedado.
Então, esse tipo de produto geralmente tem problema com umidade. Então, você vê aquelas embalagens que você às vezes tem que colocar um prendedor, colocar uma sacola. Você não vai ter esse tipo de problema com esse produto e ele não vai compactar, porque dependendo também da matéria-prima do produto, da qualidade, de origem dele, ele vai ter uma compactação em curto prazo. Então, você compra, às vezes, por mais cuidado que você tenha, acaba entrando um pouco de umidade na embalagem e ele acaba compactando. A gente vê muito por aí no mercado as embalagens elas deteriorando justamente porque o produto está tendo ação internamente, ou seja, mesmo com a embalagem fechada, ele está tendo reação e acaba transferindo para a embalagem que não é tão apropriada para esse produto. Aplicação dele, basicamente, nós temos copinhos, né, de café, aqueles geralmente que a gente usa para poder tomar uma dose de café, a gente pode usar ele como parâmetro. Então esse produto aqui a gente aplica de 40 a 60 gramas por metro quadrado, ou seja, um copinho pequeno de café. Não vem o copinho no produto, não tem esse dosador, mas estou dando esse exemplo para poder facilitar na hora ali de você saber que tipo de recipiente e quantidade você usa para não usar nem muito a mais, nem muito a menos. Então, aplica a lanço, então basicamente você vai jogar por metro quadrado o produto, conforme eu falei, de 40 a 60 gramas por metro quadrado, e naquele local a grama vai ter um verde bem diferenciado, um crescimento bem bacana, e uma uniformidade que é o mais importante. Tem alguns gramados que eles ficam ralos, né, como se fossem carecas ali em alguma parte, e aí você não sabe como que está procedendo aquilo, como que está acontecendo aquilo, né? Então, às vezes é uma área que você acaba pisando mais e a grama ali ela tem mais dificuldade para poder crescer. Às vezes o solo naquela parte ali ele também não está tão nutrido de forma adequada, então tudo isso desfavorece o crescimento da grama e aí com esse produto ele revitaliza tudo isso, ele promove realmente uma parte bem bacana ali do gramado. E aí ele é recomendado para aplicar sempre em horários mais tranquilos a nível de sol, então início da manhã, final da tarde, nunca ao meio-dia, pleno sol, porque acaba podendo queimar a grama, porque o sol tem um efeito no produto e o produto pode liberar um nutriente ali desnecessariamente e queimar a grama, uma parte dela. Fazendo isso, você na sequência vem com a irrigação, então você vai irrigar, o produto vai começar a penetrar na grama, em mais ou menos 15 dias ali você já vai ver um efeito. E ele tem uma liberação a cada 45 dias, então ele é semi-lenta, vamos dizer assim, porque geralmente a liberação lenta é a partir de 3 meses, de 3 a 4 meses, então é 45 dias, 1 mês e meio, então você aplica novamente o produto, então em 45 dias ele vai estar agindo ali na sua grama. Essa época chuvosa que a gente já está meio que terminando, né? Agora até o dia 15 de abril geralmente começa a diminuir as chuvas, e aí você começa a ver o gramado ficando amarelado também, um aspecto enferrujado, então é a hora que você vem e aplica esse produto para você ter aquele verde intenso de novo. Mas nada impede de você aplicar ele também na época das chuvas do verão, porque às vezes o gramado não está bem nutrido e a água as chuvas, né, acaba levando mais os nutrientes, os poucos nutrientes que tinham ali no solo, então esse produto vai ajudar. A única observação é tomar cuidado com essas chuvas torrenciais aí de fim de dia, que acaba lavando praticamente o gramado e todo o produto. Então, tentar aplicar num dia que não está com uma previsão de chuva tão forte. Fazendo isso, está tranquilo. E aí a gente tem embalagem de 1 kg. Então, essa embalagem ela tem 1 kg. Uma embalagem bem comunicativa, conforme eu falei. E tem também de 5 kg. Então, para áreas maiores, você pode aplicar de 5 kg. Geralmente, 1 kg rende até 30 metros quadrados e a de 5 quilos rende até 130 metros quadrados. Então, dependendo da área da pessoa, pode estar aplicando e comprando esse tipo de produto nessas quantidades. Tá ok, pessoal?
dando sequência para produtos granulados, essas bolinhas, nós temos os dois irmãos que eu chamo. O Jardim Fértil Efeito Duradouro, que é este daqui, e o Jardim Fértil Efeito Rápido, que é este daqui. Então, basicamente, você tem um produto de liberação lenta, que é esse daqui. Então, aqui internamente vocês têm uma noção do produto. Ele não é um NPK tradicional, porque a gente tem uma cultura para esse segmento do tal NPK 10-10-10. Muitas empresas acabam invasando esse tipo de produto. É um produto da agricultura que acabam invasando como se fosse para a orquídea, para as plantas, para as flores. E é um produto que, se você não aplicar ele de forma adequada, pode queimar as plantas, porque ele é uma liberação muito imediata. Então, ele não é voltado para esse nosso segmento. Esse produto, na verdade, todos os nossos produtos, eles são desenvolvidos exatamente para todas as necessidades das plantas. Então ele tem uma liberação lenta, que é um encapsulado no nitrogênio, justamente para não ser agressivo para as plantas. Geralmente o nitrogênio ele é o mais agressivo ali para as plantas, no sentido de uma aplicação errada. É isso que eu quero dizer, pessoal. Não quer dizer que você vai aplicar e ele vai ter um problema. É que a base da composição do nitrogênio ele acaba sendo um pouquinho mais forte ali se você não aplicar ele de forma adequada. E aí, pensando nisso, a gente fez essa liberação lenta, esse encapsulado, para não ter nenhum tipo de problema na queima das plantas. Então, a pessoa vai aplicar hoje o produto, daqui 3 meses volta a reaplicar e a planta, o jardim no geral, vai ter um ótimo desenvolvimento. Esse produto tem macro e micronutrientes, então ele tem mais nitrogênio. Então, por ele ter mais nitrogênio, você acaba aplicando ele mais em estágios iniciais de desenvolvimento das plantas, que é onde você vai ter uma efetividade maior do nitrogênio. Aplicou esse produto, então vamos dizer que você fez um plantio de um jardim, então basicamente as mudas estão bem pequenas. Então vamos dizer que você vai fazer um plantio de um jardim. Então você aplica esse produto, que eu já vou explicar ele. Aí passou uns 10, 15 dias, as mudas começaram a crescer um pouco mais, então já é o estágio inicial de desenvolvimento delas. Você vem com esse produto aqui, que é justamente para estimular elas crescerem e ficar com aquele jardim bem bonito. Então ele é mais para estágios iniciais. E aí você aplica ele basicamente de 60 a 90 gramas, que daria um copinho e meio de café. Vamos dizer que esse aqui fosse um copinho de café, então um copinho e meio por metro quadrado. Você aplica, faz uma incorporação ali, então você faz uma cova, umas covinhas, né? Aplica o produto, depois você joga a terra em cima e aí ele vai incorporando, conforme você vai irrigando, ele vai sendo absorvido pelas plantas no geral. Pode ser indicado para jardins, hortas e pomares, sem problemas. Tem essa questão da embalagem também, o mesmo conceito do Ziploc, produto italiano, e é um produto que vai, sem dúvida alguma, dar um up ali nos jardins. Lógico que eu estou falando muito em áreas abertas, porque ele é um produto com uma quantidade um pouquinho maior, né, 1 quilo, e geralmente o pessoal usa esse tipo de produto em áreas abertas, mas nada impede de quem tem vasos, né, uma quantidade maior, porque senão também a pessoa vai ter esse produto por um longo período. Então quem tem poucos vasos, eu já recomendo outros tipos de produtos que vai ter uma eficiência tão quão melhor essa daqui. Pode aplicar sem problema algum, aplicaria em torno de 10 gramas ali por vaso de 20 centímetros, ou seja, um vaso mais ou menos desse diâmetro. Você aplicaria ali umas 10 gramas aqui na lateral e incorporaria sem problemas. E aí começa a aumentar o diâmetro, você aumenta um pouquinho a mais. Mas é um produto mais voltado para áreas abertas. Aí, pessoal, então, conforme eu falei, esse produto é um produto de liberação mais imediata. Então ele tem mais fósforo e mais potássio. Então o fósforo, por ajudar também no enraizamento, então você pode aplicar esse produto no plantio. Então você aplicaria ele no plantio,
depois de 10, 15 dias, aplicaria esse para ajudar no estágio inicial. E aí, para manutenção, você voltaria com esse produto aqui. Então, a hora que o jardim já está bem crescido, bem estabelecido ali a altura das plantas, você vem com esse produto para ele fazer ali a manutenção do jardim, sem problemas. Mesmo conceito de embalagem, 1 kg, ziplock, então abre e fecha. Então, a pessoa consegue identificar também a qualidade do produto. Então, só voltando, a liberação lenta, falar de custo-benefício, pessoal. Esse produto no ponto de venda, geralmente ele é vendido a R$ 34,00, um pouquinho menos, um pouquinho a mais, né? E às vezes o 10-10-10 é vendido a R$ 10,00 o quilo. E aí as pessoas olham o custo e falam, ah não, mas o 10-10-10 está muito mais barato, eu vou levar ele. Só que é um produto, que nem eu falei, que não é voltado para o segmento, você acaba aplicando ele, às vezes de forma que prejudica as plantas. Você aplica a cada 15 dias, geralmente. E esse aqui é 3 meses. Então, se você fizer o raciocínio de R$ 34,00 para um mês, você vai estar pagando em torno de R$ 12,00 o produto. Então, você está com 15 dias de vantagem em relação ao outro. Então, por isso que é um custo-benefício muito bom, além de você ter uma qualidade bacana. Então, os nossos produtos tem que fazer muito esse custo-benefício, que acaba sendo muito mais competitivo do que apenas a pessoa olhar o preço final. Porque tem toda a questão do rendimento, a questão da liberação lenta, que é outro benefício, né? Porque uma coisa é você aplicar a cada 15 dias. Se você aplicar a cada 15 dias, você tem que aplicar 6 vezes para dar o mesmo efeito de uma vez desse, que é a cada 3 meses. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para você fazer essa análise aí, porque senão você acaba só vendo o preço, leva um produto mais barato, você tem que comprar muito mais produto para poder chegar no mesmo raciocínio apenas de custo, tá, pessoal? Agora, de qualidade não dá para comparar, são produtos realmente com uma qualidade infinitamente maior. E esse produto aqui, para finalizar ele, a cada 30 dias, 30, 45 dias, ou seja, um mês e meio, você volta a reaplicá-lo. Então, um produto que é ali para manutenção de hortas, jardins e pomares, por conta do fósforo e do potássio, excelente. Então, vai ter ali um ótimo desempenho nas plantas no geral. Mesmo raciocínio do anterior, você pode também aplicar em vasos, sem problema algum, só tomando conta, né, de não colocar uma dose maior para evitar aí a queima das suas plantas, né? Tranquilo, pessoal? Então, um produto também bem bacana. Para fechar esse raciocínio desse tipo de produto nesse sentido de embalagem, então esse daqui é o último produto que nós temos, então aqui é o filme, né? Então o último produto que nós temos da linha orgânica natural, então nós temos os dois 250 ml, o gota a gota natural e mais esse daqui que é um pelletizado. O que é isso? Ele é como se fosse uma ração de coelho, então ele é um cilindro, então é basicamente igual está aqui. Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Então ele não é um granulado, não são bolinhas, então ele é um pelletizado e todos os nutrientes estão contidos no mesmo pellet, o que isso favorece e facilita a absorção pelas plantas também. E aí ele tem um encapsulado, né, que acaba protegendo a liberação dele por ser lenta. É outro produto de liberação lenta. Então ele tem essa cápsula protegendo, né, uma película que vai fazendo com que ele vai sendo liberado lentamente. E essa liberação lenta, pessoal, não quer dizer que a planta ou o jardim no geral não vai dar um efeito rápido. A liberação lenta é justamente a ação dele que vai ter por um longo período. Então é como se fosse um estoque que a planta vai ter ali para poder ir absorvendo. Não quer dizer que o produto ele vai demorar 3 meses para você ver o benefício. Não é esse o raciocínio. Ele tem 3 meses para agir.
diferente de alguns que são 15 dias. Então você tem que a cada 15 dias aplicar. Aqui em 3 meses você vai ter ele agindo ali e a cada 15, 20 dias você já vai vendo os efeitos, sem dúvida alguma. Então ele tem macro e micronutrientes, mais a parte orgânica, então carbono orgânico. Então é um produto, o pessoal aqui está perguntando se seria indicado para antúrios plantados, indico também, é um produto uso universal, canteiros grandes, principalmente utilizando a embalagem maior. Então, conforme eu falei do revitalizador que tem de 5 quilos, é uma embalagem semelhante a essa, e o natural também tem essa embalagem de 5 quilos. Então, são os dois únicos produtos que nós temos embalagens de 5 quilos. Então, pode estar aplicando em canteiros grandes, que aí esse produto aqui vai ser melhor a nível de custo-benefício do que a de 1 quilo. Então também, já aproveitando que eu estou com ele na mão, uma embalagem também bem comunicativa, tem esse pegador, que é essa haste aqui, então você consegue locomover ele. Então um produto aí com uma qualidade estética e interna de produto muito bom mesmo. Eu indicaria, se é canteiros, em torno de 60 gramas por metro quadrado. 60, 90. Então depende muito ali de como que está a qualidade ali dos antúrios. Então, basicamente, 1,5 copinho de café pequeno. Vamos considerar que esse fosse um copinho de café, então 1,5 copinho desse daqui, por metro quadrado. Então, pessoal, conforme falei, macro e micronutrientes, grande vantagem também, uso universal. Então, para aquelas pessoas que têm um pouco de cada tipo de planta em casa, não quer o mesmo raciocínio do único, aquele concentrado, né? Não quer comprar um produto para cada tipo de planta, compra esse produto e aplica para todas elas, que vai ter realmente um rendimento e uma aceitação ali pelas plantas muito boa mesmo. Então, um produto bem bacana, com uma qualidade europeia. Então todos esses produtos, conforme eu falei, eles são italianos, são 100% italianos, não tem nenhum invase aqui no Brasil. E a empresa, por mais que ela está iniciando ainda no Brasil, né, ainda é pouco tempo, né, a gente ainda não tem nem 2 anos da parte comercial mesmo, de conhecimento dos produtos nos pontos de venda. Esse tipo de produto ele já é vendido há 40 anos, há 60 anos, desculpa, na Itália. Então já teve altamente as pesquisas sendo feitas, né? Desenvolvimento. Então não são produtos que a gente simplesmente vamos tentar formulá-los e vender, e aí se não der certo a gente vai analisando. Pelo contrário, empresa muito séria, com um alto conhecimento nesse tipo de segmento, já bem conhecida lá na Europa. Então trouxe todo esse know-how aqui para o Brasil para poder trazer qualidade para esse nosso segmento, né? Acho que é só. E por último, pessoal, nós vamos falar de outro produto inovador. Então esse produto aqui é o Irriga Fácil Água em Gel. Então ele é um produto pronto ao uso. Basicamente a pessoa abre a tampa e ele é um gel. Qual que é a finalidade dele? Férias. Então, geralmente férias, as pessoas saem de casa, né? Não tão especificamente nesse momento, porque basicamente as pessoas estão em isolamento, não estão viajando, né? Nem pode, não é o momento, né? Mas vamos dizer que aquelas pessoas que trabalham no local e moram em outro, e gostam de plantas e não querem, na verdade, pedir para o vizinho ou para um colega vir até a casa deles, então você compra esse produto, abre e encaixa no vaso. Umedece um pouquinho o vaso e encaixa. Então ele basicamente vai ficar num aspecto assim, encaixado e liberando o nutriente por até 30 dias, pessoal. Por até 30 dias ele vai liberar o nutriente. Então é bem simples mesmo. Então as pessoas
às vezes me perguntam, eu vou pegar esse produto aqui e colocar ele uma vez, depois tirar e guardar ele, caso eu fique só 15 dias, que nem eu usei ele agora, teoricamente ele teve o contato com o solo, depois a gente vai devolver ali para a planta para poder utilizar ele pelo restante do prazo, né, do tempo. Então fazer isso, pegar, tampar e guardar não é o recomendado. Realmente chegou antes das férias, do período que você estava fora, você continua usando ele sem problema algum. Então, um produto ali justamente com finalidade de irrigação, para as plantas não morrerem. Então, para aquelas pessoas que às vezes também não tem muito tempo de cuidar delas, tanto da parte nutricional, tanto da parte de irrigação. Então, por exemplo, poderia usar o bastão. Poderia usar esse tipo de produto com um produto... bastonete. O bastonete ali. Poderia usar esse produto com um bastonete, numa planta verde, por exemplo. Você está dando o alimento para ela e, ao mesmo tempo, está irrigando ela para ela não morrer. Então, não tem problema nenhum. Agora, se você só quer simplesmente, você já está fazendo as adubações nas suas plantas, né? E quer apenas irrigar ela, né, para um momento ali de alguns dias, você pega e compra esse produto aqui em específico. Então, pessoal, um produto inovador também, diferenciado. Vocês encontram nas principais floras, gardens, floriculturas, agropecuárias, home centers, redes de supermercado das regiões. A gente tem tentado expandir aí ao máximo em todos os estados do Brasil, mas tem alguns que a gente ainda não tem tanta atuação, mas a gente tem muitos parceiros e-commerce que conseguem estar entregando os produtos em casa, sem problemas, né? A gente pode estar passando isso para quem tiver interesse e não tenha um ponto físico ali para estar comprando, e quem também tiver interesse de estar vendendo os produtos no seu comércio, no seu ponto de venda que ainda não tem esse produto, não conhecia, ficamos à disposição também. Peço a gentileza também para vocês seguirem a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook. A gente vai começar a fazer mais vídeos interativos, dinâmicos, práticos. Então, por exemplo, expliquei do concentrado, que é uma tampa para cada 4 litros. Então, a gente vai pegar um pulverizador, um regador, mostrar isso, fazer aplicação na planta, algo mais direcionado, né? Para cada tipo de produto, alguns tipos de plantas, até se vocês tiverem indicações, o que vocês querem estar sabendo mais, a gente vai fazer esses vídeos e vai simplesmente pegar e colocar no YouTube para disponibilizar e tentar ajudar com o conhecimento que a gente tem como empresa, né, a estar profissionalizando esse mercado, né? Então, o nosso objetivo e propósito aqui no Brasil é realmente pegar e fazer com que esse mercado seja um mercado muito bom, basicamente comparado ao mercado pet, que as pessoas no início tinham apenas o propósito de cuidar dos seus pets com o restante da alimentação, né? Eram poucas empresas que tinham produtos mais diferenciados, tinha ainda aquela questão de não estar aplicando esse tipo de produto, de estar usando aquele tipo de produto, e aí aos poucos o mercado se aperfeiçoou, as pessoas começaram a ter a necessidade de comprar rações mais premium, a cuidar mais dos seus pets, né? Então, no sentido de ter rações mais direcionadas para um cachorro cardíaco, um cachorro por idade, enfim. Então, o nosso propósito é realmente ajudar ao máximo nesse mercado e ter uma participação bacana de vendas nos principais pontos de vendas e passar o máximo de conhecimento para todos os consumidores, comércios no geral, clientes, parceiros, amigos. Então, esse é o propósito, tá, pessoal? Então, agradeço bastante
esse tempinho aí que vocês disponibilizaram, e a live vai ficar gravada. Caso vocês tenham alguma dúvida, depois pode mandar um inbox, caso a gente não tenha tido tempo aqui de ter lido todas as mensagens. Depois, com calma, a gente vai responder uma a uma, caso não tenha falado. Então, peço desculpas também se alguma passou, né? A gente fez aqui, tudo muito novo para nós, né? No geral, esse tipo de live. Eu gostaria bastante de estar falando pessoalmente com vocês, para estar sorteando alguns brindes, né? E a gente poder divulgar os nossos panfletos, mas por enquanto não é possível. Então agradeço bastante aí ter sido dessa forma. Acho que foi bem bacana vocês terem passado as dúvidas e a gente ter dividido isso daí. Tá ok, pessoal? Um abraço, boa tarde, fiquem com Deus aí, se cuidem.